Agora são 12h04. Eu quero continuar nesse assunto, nessa última pergunta que eu tinha feito à Lília, sobre a divisão do nosso país, o impacto disso na política. Retomando mais uma vez essa coluna da Daniela Lima, que estará conosco hoje à tarde, inclusive, e que fala que Lula, inicialmente incrédulo, já prevê impactos dessas ações dos Estados Unidos nas eleições. Vou até ler aqui um trechinho do texto da Dani, dizendo o seguinte: decidiu-se esperar até que o presidente Lula despertasse no sábado para dar a ele a notícia de que o continente sul-americano havia mudado drasticamente naquela madrugada. Quem fez isso foi Mauro Vieira. Coube a ele dizer ao petista que o governo Trump havia bombardeado a Venezuela e retirado à força Nicolás Maduro. A primeira reação de Lula, segundo os aliados, foi de incredulidade. Depois, surpresa. Não há registro na história recente da ação semelhante como a essa, né? E a partir daí já se sabe o que houve, né? E há reuniões acontecendo, já 2 reuniões realizadas de avaliação e o impacto disso para o cenário eleitoral de 2026. É sobre isso que eu quero falar aqui com o Sakamoto, inclusive. Que impacto isso tem para 2026 e as eleições presidenciais? Para quem está conosco na TV, vamos a mais um intervalo e a gente vai para o nosso YouTube. Vamos lá, Saka. Lula já começa a fazer as previsões, o impacto. Qual é o impacto que isso tem? Já é possível analisar? Eu acho que é muito difícil ainda dizer qual que seria o impacto, até porque você tem 2 lados. Se por um lado, é claro, a oposição vai explorar esta proximidade com determinados grupos ligados à esquerda, junto com o governo Maduro, né, no que pese o governo Lula não ter reconhecido a eleição do Maduro e ter apontado como fraudado, que inclusive aproximou e ajudou o Brasil a tentar, durante esse período último de tempo, negociar uma solução pacífica na Venezuela. Ou seja, tem essa questão, o pessoal, a oposição já vai batendo, né? Você vai ver já uma miríade de gente na internet reproduzir, repetir esse discurso. Por outro lado, você também tem uma outra discussão, que é a questão da soberania. O governo Lula se aproveitou, né, da traição da família Bolsonaro contra o Brasil por conta da imposição de sanções, buscando a liberação do Bolsonaro, que estava sendo julgado por tentativa de golpe de Estado, ou a anistia. E vamos lembrar que isso ajudou a popularidade do presidente Lula naquele momento. Ou seja, tanto é que Eduardo Bolsonaro acabou virando involuntariamente cabo eleitoral de Lula. Então, se você abandona as paixões de lado, você tem 2 possibilidades nesse processo. Você tem, de um lado, né, a oposição explorando essa proximidade do Partido dos Trabalhadores, principalmente com a Venezuela, com Maduro. Do outro lado, o governo e a própria campanha do Lula explorando o fato de que houve um bombardeio à América do Sul e que isso aí pode respingar para o Brasil, uma ação que é avaliada pela maior parte dos países cujos líderes comem com garfo e faca, como uma ação despropositada. Né? Não que, repito, né, para qualquer marmota que neste momento estiver pensando, e o Maduro não é ditador? É ditador. Mas se fosse tirar ditador por ditador, você tem na Arábia Saudita, a família real da Arábia Saudita mata jornalista, estrangula opositor, é uma ditadura extremamente violenta e o governo Trump chama ela de quê? Amigo. Né? Então, e é uma ditadura pesada lá, bem pesado. E chama de amigo. E se fosse ditadura por ditadura, tem um monte de ditaduras amigas também por aí. A direita e a esquerda têm suas ditaduras amigas, mas aí eles não encaram como ditadura, encaram como democracia. Né? Então, o que acontece? 2026 está em disputa. A questão das plataformas digitais surge nisso, mas isso era uma preocupação já existente. Agora, é claro que essa preocupação se aprofunda. Que o quê? Que as plataformas digitais que estão nas mãos de aliados de Donald Trump, ou de pessoas, ou de bilionários que vêm elogiando Donald Trump, sendo defendidos por ele, possam influenciar no resultado das eleições. Estamos de volta aqui com quem estava conosco na TV, estamos falando do impacto disso nas eleições brasileiras, do impacto disso na política brasileira, né? E aí é um pouco daquilo que o próprio professor Walter Mairovich falou, dessa questão
do discurso, né, e da conversa de boteco, né? Mas a gente vê políticos brasileiros agindo. Eu queria até abrir, não sei se a gente consegue agora abrir algumas repercussões pelas redes sociais dos políticos. A gente já colocou aqui o vídeo do Tarcísio de Freitas, mas a gente tem, por exemplo, também o senador Ciro Nogueira, que foi lá às redes sociais agora pela manhã e colocou: a esquerda brasileira deveria se unir ao povo venezuelano e aos 8 milhões de exilados pela ditadura de Chávez e Maduro e comemorar, como as vítimas do regime estão comemorando, o fim do ditador. O resto se chama incoerência, falta de empatia. Daqui a pouquinho a gente tem Mariana Sanches, diretamente dos Estados Unidos, mas antes, só isso, professor Mairovitch, queria só um comentário rápido sobre essa situação. A gente vê um senador da República chamando o povo brasileiro a comemorar algo que é considerado ilegal e criminoso, né? Ou não? Sim, ilegítimo. A ilegitimidade desse tipo de ação. O Sakamoto lembrou, e hoje ele está muito feliz, como lembrou também o Trevisan sobre as colocações do Sakamoto. Veja, isso tudo muda, isso tudo varia. Como você lembrou, Fabiola, veja, são inúmeras as ditaduras. Então, você acabou de falar da Bielorrússia, que é uma ditadura. Então, tem a ditadura do agrado da esquerda, do agrado da direita, mas um senador, aliás, ele deveria cuidar da imagem dele com relação ao Banco Master, né? Mas isso é outro assunto, não vamos misturar. Um senador que vem a público, ao invés de dar uma lição, os senadores representam os estados, ou seja, dá uma lição do direito internacional, da importância da autodeterminação dos povos, do povo poder escolher os seus destinos, do povo num Estado-nação. Pega e vem, aproveita, pega uma carona para quê? Para jogar na polarização. Comemorar isso? Não. Temos, evidentemente, que ficar agradados, felizes, porque saiu um tirano, mas a gente também tem que olhar que tiraram o tirano, mas a tirania continua. E que o presidente norte-americano, ora, não vamos ser ingênuos, ele tem interesse no petróleo, ele só fala sobre o petróleo. Quando se fala como é que vai virar a Venezuela, ele fala, bom, vamos o quê? Modernizar as técnicas e a exploração do petróleo, vamos trazer as empresas americanas. É o petróleo que levou a isso, a esse tipo de invasão. Ele fez todo um bloqueio para evitar que o petróleo saísse, fosse para a China, fosse para a Rússia, fosse para o Irã, que também é comprador da Venezuela. Então, esse tipo de político brasileiro é político de quinta categoria.